Olá, no programa Encerrando a Gestão Municipal de hoje, vamos falar de um tema muito importante, a governança regional e da transição da gestão. Comigo aqui no estúdio, os nossos vice-presidentes do CONASEMS, Dr. Geraldo Repli, seja bem-vindo, Dr. Geraldo, Dr. Rodrigo Buarque, também aqui presente. Dr. Geraldo, estamos chegando aí no momento da gestão, um momento importante, que é esse encerramento de gestão. A gente fala muito da responsabilidade administrativa, nessa responsabilidade sanitária, e de um tema para a gente discutir, que é a importância da governança regional. Então, e Rodrigo também, o que a gente falar para esses nossos gestores que estão aí numa fase de encerramento de gestão, também aqueles que estão no momento de transição, e aí com a experiência, o senhor numa região aqui em São Paulo, secretário de São Bernardo do Campo, presidente do COSEMS São Paulo, e que a gente poderia falar para esses nossos secretários e secretárias. Bom, presidente, em primeiro lugar, agradecer o convite, estar aqui falando um pouquinho com o pessoal os nossos colegas gestores. A governança regional, eu acho que ela é muito importante para que você defina papéis de cada pessoa, de papéis das cidades. E aí eu acho que a gente tem que fortalecer bastante as CIR, as Comissões Intergestoras Regionais, que é o local de resolução, de deliberação das ações regionais. E eu acho que é muito importante que os gestores, além de ter o cuidado com as suas... Hoje nós temos uma preocupação muito grande com a responsabilidade fiscal, e essa responsabilidade regional, para que deixe um legado de tudo que foi feito no nível de regionalização. E o que é importante, presidente, é que a gente registre esses fatos e que esse colega que está saindo, além de registrar os fatos, tome muito cuidado com as ações, principalmente nesse final, Não só agora no final, mas tudo que deve ter feito durante os 4 anos, para que essa transição seja mais tranquila e esse espaço de deliberação que é a CIR, porque a maioria das coisas hoje tem que ser deliberadas na CIR, para que a gente depois leve na CIB, na bipartite, e que isso possa chegar ao Ministério, chegar aos outros órgãos. Muito bem. Nosso vice-presidente Rodrigo. E falar um pouco também, Rodrigo, secretário, Jundiá, no estado de Alagoas, também presidente do COSEMS Alagoas, o doutor Geraldo traz esse alerta para os nossos colegas secretários da importância dessa responsabilidade e desse espaço. Na sua visão, o papel, e falando um pouco também já de um município de um porte menor do que aqui do Dr. Geraldo, mas que representa o perfil da maioria dos municípios do nosso Brasil. Agradecer ao presidente Ixan pelo convite, a gente poder realmente dialogar com os nossos pares a nível de 5.570 municípios que nós representamos e já comungar e entender dessa responsabilidade de cada gestor. O Dr. Geraldo fala muito bem quando ele diz que a gente precisa fortalecer os nossos espaços de discussões. Para além disso, em um momento como esse, que é um momento de transição, é um momento de passagem, outros continuam, alguns, o Dr. Geraldo colocou muito bem, ter o cuidado com esses 4 anos de gestão. Para alguns, ter o cuidado com os 8 anos de gestão. Nós temos gestores aí que foram reeleitos, mas que nesse momento pode estar fazendo uma sucessão ou não. A nível de Tribunal de Contas de Estado, e aí na nossa federação isso pode mudar um pouco, eu alerto muito que nós temos que ter principalmente o cuidado, mesmo que por algumas das vezes, e é o nosso caso, e quando eu falo nosso caso, de repente o meu caso, o caso do presidente Ixan, é que a gente vai fazer uma transição para nós mesmos, se às vezes continuar na gestão. Mas quando eu falo do Tribunal de Contas, é chamar a atenção que nós precisamos fazer uma transição. Nós precisamos encerrar esta gestão neste quadriênio e começar do zero a próxima gestão. Então, realmente, o doutor Geraldo coloca dos cuidados que nós precisamos ter. E quando nós falamos dos cuidados, eu também chamo a atenção para os instrumentos de gestão. Nós passamos, às vezes, de uma gestão para outra, entrega a um colega, às vezes um colega que já passou naquele município, que foi colega e pá nosso no município vizinho, mas a gente passa também, e perpassa assim, por a questão política em algumas regiões que às vezes dificultam um pouco a gestão. A gente já ouviu alguns casos e a gente precisa realmente registrar isso em anais das secretarias municipais de saúde, comunicar aos órgãos de controle, principalmente externos, do que nós deixamos, do que nós fazemos durante a gestão. Então isso é importante
ter esse entrosamento, principalmente com a sua equipe administrativa, a sua equipe realmente que fez essa gerência durante o seu tempo de gestão, para que todo mundo fique subsidiado. Porque no Sistema Único de Saúde nós já estamos há alguns anos, né, algum tempo, e aí é necessário que a gente tenha esse cuidado, porque é aquela velha roda gigante, que a gente uma hora está em um município, outra hora está em outro, ajuda um colega em outro, principalmente nós que somos representantes de COSEMES. Na maioria dos casos, o doutor Geraldo aqui tem mais de 600 municípios, nós temos lá 102 municípios, você no estado de Goiás, que contribui muito para esse desenvolvimento, nós precisamos nos preocupar também com os nossos pares e principalmente com a questão regional e estadual, quando a gente fala da Comissão Intergestora Bipartite, que nos nossos casos, que somos presidentes de COSEMES, inclusive, somos vice-coordenadores dessa instância de pactuação que precisa cada vez mais ter essa responsabilidade do gestor. Muito bem, né? Bem lembrado essa questão da responsabilidade, não só agora no encerramento. O doutor Geraldo pontuou bem, é um cuidado que tem que ser constante, né, em todos os anos de gestão. E no momento onde eu estou encerrando, a gente fala, independente se foi para reeleição, se vai continuar ou não, nós temos que ter esse cuidado do encerramento. Eu vejo que o papel dessa governança regional de observar é para que isso seja feito em conjunto com essa instância tão importante para a gente manter a sustentabilidade da região, né? Não é às vezes, desmobiliza um serviço, ou outro desmobiliza outro, e o maior prejudicado é a população. Então, essa responsabilidade preservando e usando essa instância, né, de pactuação de governança regional, no caso aqui a CIR, que seja um espaço para manter uma memória, né, e uma responsabilidade de todo esse serviço. E pensando nisso também, né, como uma das missões do CONASEMES, né, nessa representatividade, nós estamos disponibilizando também para esse gestor, né, secretário, secretária que está encerrando a gestão, seja continuando ele ou não, passando para um outro, o Ser Gestor, né, 2025 agora, autoinstrucional, que eu acredito, né, também que seja uma ferramenta à disposição desse secretário para orientar nessa responsabilidade, não só, né, da governança regional, mas no fortalecimento, né, bem citado, dos instrumentos de gestão, e é algo que tem que estar no cotidiano. Eu costumo falar, né, e tenho isso comigo, que eu tenho que trabalhar como se hoje fosse o meu último dia de gestão. Eu não posso deixar nada acumular, agora que eu perdi ou que eu ganhei, deixa eu correr atrás do e organizar para entregar. Não. Os instrumentos, né, de planejamento e essa governança, ela tem que estar inserida no cotidiano para nortear as ações, tanto do nosso município quanto da região. E aí, para a gente falar um pouco, né, do Ser Gestor, essa ferramenta que o CONASEMES tem aí disponibilizado, para que não só o secretário, mas que a equipe. A gente tem uma tendência a atrelar o encerramento só ao gestor, né? Mas o gestor, ele é o responsável maior, o líder daquela equipe, mas que tem que ter uma participação de toda a equipe. Doutor Geraldo, considerando, né, esse cenário da importância, né, da governança regional e dos instrumentos de gestão, e aí o senhor com essa experiência, né, esse olhar de um município de grande porte, o que a gente pode falar para esses nossos colegas secretários, seja os que estão nesse encerramento, mas aquele que também está num período de transição? Eu acho que é importante, presidente, que toda a nossa equipe, né, esteja envolvida com isso. Eu sugiro, até recomendo, que eu vou fazer é assim, que pelo menos todos os colegas gestores deixem o relatório anual de gestão praticamente pronto até o final do ano, porque você tem um prazo para entregá-lo. Mas, veja, mesmo que você foi reeleito, você está reassumindo o cargo, na minha opinião, acho que a gente tem que fazer uma transição para nós mesmos. Porque pode ser que você não fique com uma equipe toda igual, você vai trocar algumas coisas, algumas peças da equipe. Então, eu acho que esse relatório anual de gestão é muito importante. Olhar as metas também que você se propôs a cumprir no teu plano anual de saúde, do plano não só o anual, como o plano de saúde, né? Porque a gente fez um projeto de 4 anos atrás. Esse projeto vai evadir 1 ano ainda. Então, veja como é que estão as metas, o quanto você cumpriu, o quanto você não cumpriu. Porque depois o Rodrigo falou muito bem há pouco, os tribunais de contas, eles vão olhar o que nós pusemos lá atrás, o que a gente cumpriu, o que a gente deixou de cumprir. E um outro recado que eu gostaria de dar também, presidente, faça um bom inventário de tudo, medicamentos, materiais, equipamentos,
porque na hora que você passar, mesmo que você passe para você, é uma nova gestão, geralmente vai ter até um novo slogan, o prefeito pode ser que tenha uma equipe completamente diferente, pode ser que você seja mantido. Então, essas 3 ferramentas eu acho que são muito importantes. Rodrigo, aí, né, pegando, né, com esse recado aqui que o doutor Geraldo deixa, acho que a importância desses instrumentos de gestão e com essa, digamos assim, esse alerta dessa preocupação e de como utilizar. Nós temos um instrumento que é fundamental, que é o Conselho Municipal de Saúde, né, e como inserir essa corresponsabilização, né, para esse encerramento, para essa transição e para além, né, da importância do inventário, da responsabilidade de garantir, né, os mecanismos para a continuidade do serviço, seja no âmbito local, mas também utilizando essa governança regional para que a região não fique desassistida. O que você... Eu vou ainda complementar essa fala do Dr. Geraldo, isso tinha me chamado a atenção. Quando a gente fala justamente desse registro, seja ele do inventário, seja do nosso plano anual de gestão, né, o relatório anual de gestão, de fato, o interessante seria que todos os gestores conseguissem, até o mês de dezembro, não antes do que isso, compartilhar ele, discutir e levar à aprovação no Conselho Municipal de Saúde. E aí ele deixou o Conselho Municipal de Saúde, à época, ciente. Nos municípios de pequeno porte, e é bom que a gente faça esse contraponto, o doutor Geraldo está numa cidade e representa muito bem aqui as grandes cidades brasileiras. Eu sou maioria quando falo do município de pequeno porte, mas nós não podemos fazer diferente, porque nós temos somente a diferença de ser de cidades de portes diferentes, mas somos o mesmo secretário municipal de saúde. Isso. A responsabilização é a mesma. O Tribunal de Contas do Estado ele não quer saber se é São Paulo ou se é Fátima do Tocantins, que é uma das menores cidades da federação. Ele quer, na realidade, a responsabilidade, porque o que você tem ali, o que você mobiliza, o que você, na realidade, deve estar qualificando e sendo responsável é recursos federais. Porque todo e qualquer município dos nossos 570, a gente sabe disso, tem verbas federais. Essas, principalmente, é que deve ter a maior responsabilidade do gestor. A hora que ele está deixando a sua gestão e ele compartilha com o Conselho Municipal de Saúde, ele está se resguardando. E que, justamente, essa ata, este livro, esta reunião, uma vez registrada, ele não vai conseguir, acredito eu, em sua maioria, apresentar o último quadrimestre na Câmara Municipal de Vereadores. Mas ele deixou ele, como bem disse o Dr. Geraldo, praticamente pronto. Então, até aquele momento, ele tem um registro de tudo o que aconteceu. Para além disso, quando você fala da questão regional, da ICIR, que é o espaço que nós devemos fortalecer, é interessante como nós temos a participação do Estado na Comissão Intergestora Regional, que a gente faça esse registro, que a gente diga quais foram os avanços daquela região, o que foi que nós pactuamos, o que foi que nós conseguimos, o que é que está consignado para aquela região de saúde, para que no ano vindouro, seja agora em 2025, o Dr. Geraldo pontuou muito bem, mesmo que nós ainda estejamos lá, seja como gestor municipal de saúde, seja participando da gestão de outro município, mas por muitas das vezes na mesma região de saúde, nós vamos, na realidade, recordar o que nós deixamos registrado junto à Comissão Intergestora Regional. Acho que isso é muito importante, é algo que a gente deve levar. Acho que com essa experiência é o diferencial que nós podemos fazer nas diversas regiões de saúde do Brasil. Muito bem, né, Rodrigo, doutor Geraldo? Acho que, né, uma mensagem, vamos dizer, sintetizar isso aqui, essa responsabilidade, né, que o gestor ele tem que ter, mas não de assumir só para ele. A responsabilidade de ter isso compartilhado com a equipe na elaboração do relatório anual de gestão, do relatório detalhado do quadrimestre anterior, da participação do Conselho Municipal, né, e deixar isso para que fique uma memória registrada, que ele se resguarde, né, do ponto de vista para responder no futuro, né, porque a gente pode ser questionado e vai ser até que tenhamos as contas, né, finalmente aprovadas. Então, tudo isso que ele conseguiu organizar tanto no âmbito local, no âmbito regional, com certeza vão garantir, né, uma tranquilidade, uma continuidade dessa gestão, seja dele ou de quem assumir, mas, acima de tudo, a continuidade da assistência, né, para toda a população. Então, obrigado, Rodrigo, obrigado, doutor Geraldo.
Esse foi o Encerrando a Gestão Municipal de hoje. Assista o programa no canal Mais Conasems, em youtube.com/canal Conasems.